Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, glória a Deus. Muito feliz, minha gratidão, é isso? A todos vocês. E Deus sempre coloca no nosso coração, quando a gente está ouvindo uma mensagem, a mensagem sempre é primeiro para nós. Mas Deus sempre coloca no nosso coração alguém que vem à memória. Então eu peço a Deus, peço ao Espírito Santo que se Ele colocar na sua memória, no seu coração, a imagem de alguém e que você achar que esta mensagem pode ser compartilhada, pode ser transmitida, que pode ajudar alguém, vai ser bom para todos, vai ser bom, vai agradar a Deus, agrada a mim que tenho esse canal há 2 anos, com o objetivo de pregar o Evangelho, pregar Cristo, pregar a salvação. E vai agradar a você que pode também ajudar alguém. E por fim vai alcançar o objetivo, que é semear o Evangelho, semear a palavra. Que Deus nos abençoe hoje, que o Espírito Santo nos guie na verdade. Não é fácil pregar o Evangelho. É fácil transmitir, é fácil falar, mas experienciar, viver e perseverar e crer e acreditar naquilo que a gente prega, acreditar, ter essa certeza no nosso coração, vivenciá-la dia a dia, é graça de Deus. E que essa graça seja derramada hoje em mim, em você, em todos que compartilham esse canal. Há poucos dias atrás nós estávamos celebrando 79 inscritos, agora nós já estamos com 87 inscritos, queremos já chegar a 100 inscritos, porque cada inscrito, se compartilhar para mais um, são 200 pessoas que vão ouvir o Evangelho. E assim, cada um vai semeando e o Evangelho vai sendo transmitido. Porque nós estamos vivendo um mundo de muita transmissão de lixo, de coisas que não edificam o nome do Senhor, coisas que não edificam a vida das pessoas, das crianças, das famílias, dos casais, dos jovens. E o Evangelho não pode... o Evangelho é luz, ele tem que resplandecer. O cristão ele tem que influenciar. O cristão ele não pode se deixar influenciar pelo mundo, pelas trevas. Quando eu digo mundo, são as coisas do mundo que não agradam a Deus, porque tudo foi feito pelo Senhor e tudo é muito bom. E tudo é bom porque foi feito pelo Senhor. Mas no mundo, no cosmos, existem coisas, no universo, no mundo caído, que são coisas ruins, são espíritos ruins, são pessoas que não temem a Deus e que estão envolvidos com coisas que não agradam a Deus. E o Evangelho tem que... Nós que temos a palavra de vida eterna, temos que ser transmissores e temos que influenciar, para que a próxima geração venha também no temor do Senhor. Porque senão onde é que nós vamos parar? Então, nós temos essa responsabilidade. Cada um que ouve tem a responsabilidade de semear, de transmitir. Que aquilo que aprendemos e não transmitimos fica infrutífero. E o Senhor, Ele não quer que nós enterremos o talento. Ele quer que nós sempre sejamos semeador, multiplicador. Não é isso? Amém? E que hoje nós possamos, através de uma palavra simples, mais uma vez transmitir Cristo, transmitir a palavra de vida eterna, que você venha se alegrar, que você venha se edificar. Amém? É esse o desejo do meu coração. É esse o objetivo de estar aqui. Primeiro, porque o Senhor me chamou, me deu essa graça e eu faço para a glória dEle, para exaltar o nome dEle. Desejo sim que o canal cresça, mas que em tudo o nome dEle seja glorificado. Minha intenção é pregar o Evangelho raiz, simples. A mensagem de evangelística, de salvação, de transformação, de arrependimento. Minha ideia aqui não é levar filosofia, nem teologia, nem heresia. Como ser humano posso sim estar sujeito a erros, mas essa não é a intenção do meu coração, no meu coração, porque em mim habita o Espírito Santo de Deus que me guia em toda a verdade. Amém? Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida. Todos aqueles que se puserem contrários ao autor da vida amam a morte.
Ele é vida e Ele é todo poderoso. Ele tem o prazer e o desejo de salvar. Amém? Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao 43, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, ali na cruz, o ápice, o momento mais difícil, mas o momento mais extraordinário, não é isso? Da humanidade. O fato histórico mais extraordinário, quando Cristo cumpre o seu propósito diante de Israel, diante da história, diante da Escritura, confirmando a graça, o seu amor, aleluia. A história se cumpre, a graça, o amor de Deus se revela, a salvação se manifesta, um presente do Filho de Deus. Ele disse que viria, ele disse que morreria, mas ressuscitaria. Ele morreu, ele veio, morreu, ressuscitou, e ele disse que voltaria. Ele poderia ter descido da cruz, como alguns pediam ali, usados pelas trevas, mas ele preferiu levantar-se do túmulo. Louvado seja o nome do Senhor. A graça manifesta a revelação, a expressão do amor de Deus, o amor que tudo sofre, o amor que tudo suporta, o amor que tudo espera, o amor que tudo crê. Esse é o amor do Filho de Deus, esse é o amor de Deus para conosco, que dá ao seu Filho a expressão da graça, a revelação do seu amor, a manifestação do seu poder, da salvação. Deus se faz humano, Deus se faz carne, Deus cumpre a sua promessa, Deus é fiel à sua palavra, à sua promessa, ao que ele disse, a quem ele é, e ele cumpre um sacrifício perfeito, um sacrifício que é recebido na glória, e no terceiro dia ele ressuscita, e ele faz a mais extraordinária obra diante da humanidade, em toda a história, no passado, no presente e no futuro. Porque a palavra de Deus revela princípio, meio e fim. Tudo se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Porque Ele é um Deus fiel, um Deus que ama a justiça, ama a verdade, um Deus santo. Um Deus em que não há sombra de variação, que cumpre o que Ele promete. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. E ali diante dele um momento extraordinário, que revela dois malfeitores, dois ladrões, um à sua esquerda, o outro à sua direita. Um que estava de um lado, não é isso? Blasfemou, não é isso?
não acreditou. Passou a vida toda acreditando na mentira. Passou a vida toda acreditando no jeitinho. Passou a vida toda acreditando na corrupção. Passou a vida toda acreditando no levar vantagem. Passou a vida toda acreditando que o crime compensa. E agora chegou diante da verdade, porque a verdade ela se manifesta. Um dia a verdade que já está manifesta, que é Cristo, que é a sua palavra, a revelação do seu amor, da sua glória, do seu poder, porque ele é amor, mas também ele é justiça, ele também é juízo. E diante de nós, um dia, a verdade se manifestou. E individualmente, diante de cada um de nós, um dia ela vai se manifestar. E diante da verdade, nós teremos que saber reconhecer quem ele é, o que ele disse e o que ele fez. O que não aconteceu com esse malfeitor que estava em um dos lados crucificado, numa posição crucificado, numa posição de juízo, de crucificação, de morte pelos seus pecados, pelo que ele viveu a vida toda, ele viveu negando, murmurando, viveu uma vida de ingratidão, uma vida de egoísmo, uma vida de orgulho, uma vida de vitimização, de arrogância, de pecado, uma vida de insensibilidade, porque durante a vida toda dele, com certeza, ele teve a oportunidade de ouvir a palavra, ele teve a oportunidade de saber, de conhecer, de buscar a Deus, mas ele preferiu negar. Ele preferiu a porta larga. E agora ele está diante da verdade. Ele tem uma grande oportunidade diante de uma situação. Ele, em vez de reconhecer que estava ali pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias negligências, por suas próprias escolhas, ele blasfema do nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que imediatamente as aves de rapina vieram e arrancaram os seus olhos. É assim que nós, quando negamos a verdade, quando na nossa vida nós escolhemos caminhos tortuosos, e nós nos encontrarmos diante da verdade, nós estaremos totalmente expostos. Tudo que fazemos, tudo que acreditamos, e nós temos uma oportunidade. Veja que um negou e o outro, olha aí, o outro do outro lado, não é isso? O outro do outro lado estava na mesma condição, mas decidiu agir diferente. Todos nós aqui debaixo da terra, estamos debaixo das mesmas condições. Nós passamos por aflições, nós passamos por coisas boas, nós passamos por desafios, nós precisamos lutar, viver, acreditar. Mas as mesmas situações se apresentam, mas nós podemos reagir diferente. Quando se apresentou diante do momento, diante do Cristo, o Cristo ali numa cruz, pagando um preço, o preço do perdão, da graça, reagiu negativamente, e o outro nas mesmas condições reagiu diferente, reagiu positivamente, reconheceu que estava ali porque era pecador, reconheceu que estava ali pelos seus próprios atos, e reconheceu que Jesus Cristo estava ali como inocente, pagando um preço por algo que ele não fez, mas naquele mesmo instante Jesus disse: Pai, perdoa-os porque ele não sabe o que faz. Está pago, tetelestai. Pai, o Pai perdoou, aceitou o sacrifício de Cristo, e nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. E aquele homem pediu misericórdia, reconheceu que ele era o Cristo, o Salvador, que ele era o inocente, que estava pagando um preço por nossa redenção, e pediu misericórdia, e aceitou o que Cristo fez por ele, e foi justificado e foi salvo, e com certeza está hoje no paraíso com o Pai. Você e eu precisamos entender isso, que as situações se apresentam iguais para todos, mas nós podemos reagir diferente, nós podemos crer naquele que é fiel, naquele que não mente, naquele que é luz, acreditar em quem ele é, acreditar no que ele fez, acreditar no fato histórico, que tem a nuvem de testemunho, reconhecer que ele é Senhor, que ele é Salvador, que ele pagou um preço altíssimo de cruz, de sacrifício, por amor, o autor da vida. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz, nada
pode impedir o autor da vida. Ele é o autor da vida. A nossa vida está escondida nele, se nós cremos nele. Então, duas pessoas em posição de juízo, mas um escolheu a porta larga e o outro escolheu a verdade, a salvação, o Filho de Deus. Cristo é o caminho de Deus para os homens e o caminho dos homens para Deus. Ele diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus se aplica, aleluias, quando a justiça própria termina. Quando nós deixamos de lado o orgulho, quando nós deixamos de lado o desejo de fazer o que não agrada a Deus, quando nós deixamos de lado, nós olhamos para a cruz, olhamos para o autor da vida e vamos na sua direção, deixando as coisas para trás, fique olhando para o autor e consumador da nossa fé, deixando a mentira, as trevas, o engano, a pervenção. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade está manifesta. A verdade, o fato histórico, a crucificação, a ressurreição, a vida, Cristo, a vida. E a palavra é pregada porque Ele quer salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar esta mensagem. Uma mensagem maravilhosa, linda da parte de Deus. Não é isso? Aqui em João 3, do verso 16 até o verso 21, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está hoje, mas a verdade está diante de você hoje. A verdade que é Cristo, a sua palavra. O Salvador hoje fala contigo. O poder de escolha, o poder de decisão está com você. Esse poder só você tem. O poder de salvar só Ele tem. Você tem o poder de escolher o Salvador. Seu sim, sim, o seu não, não. Dizer sim, disse sim. E não dizer sim, já está dizendo não. Olha aí, ele veio para julgar, não veio para condenar. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Venha para a luz, venha para Cristo, venha para a graça, venha para a salvação, venha para a vida. Cristo é vida, o Evangelho é vida, o Espírito é vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida, deu o seu Filho, o autor da vida, Cristo. Então, toda essa palavra, toda essa mensagem, todo esse canal tem um objetivo só, de levar a Cristo. E hoje nós estamos vivendo um tempo que até os próprios cristãos também precisam ser evangelizados. Precisam ser colocados no prumo da palavra, da santificação, da verdade. Porque o mundo está aí atraindo, o anticristo está aí chamando a sedução, o engano, a mentira, para você acreditar na mentira e não acreditar na verdade. Mas a mentira não tem fundamento, a verdade tem um fundamento, uma rocha eterna, inabalável, Cristo. Eu assemelho o homem que ouve as minhas palavras e as pratica como um homem sensato, que firmou a sua casa sobre a rocha. Olha aí. A casa somos nós, a rocha é Cristo. É isso? Ouvir as palavras e praticar as palavras. Vim para a verdade, para Cristo. Saia desse alicerce de areia, essa areia movediça que quer te enterrar, quer te matar, que quer te levar para a perdição, para o engano, para a mentira. E venha para a luz, venha para a verdade. A verdade está bem estabelecida, a verdade está fundamentada. A verdade é Cristo, o Salvador do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele decidiu por você. Está pago. Mas você precisa receber a graça
ela foi manifesta, ela foi revelada. O amor de Deus, o amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor que ama a justiça e a verdade. O amor de Deus por você, na sua direção. Mas ela só se aplica quando a gente crê e recebe, quando a gente recebe a vida do Espírito Santo, para que a gente, pelo arrependimento, pela fé que vem pela palavra, a gente possa ser uma nova criatura, receber uma nova vida e viver em novidade de vida, porque o vinho novo se coloca em odres novos. Amém? Seja esse vaso aberto para ser cheio da água da vida, do Espírito Santo, lavado pela palavra, pelo sangue de Cristo. Essa é a mensagem de hoje. Uma mensagem simples. Uma mensagem no momento difícil. Cristo estava sendo crucificado. Alguns blasfemavam, alguns diziam para ele descer, alguns duvidavam que ele era o Filho de Deus. Alguns queriam que ele salvasse a si mesmo. Não, mas ele veio, o maior. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E você? Como está a sua vida hoje? Você está sendo uma pessoa que serve? Você está sendo uma pessoa que renuncia, que crê em Deus, que obedece, de boas obras, que vem para a luz? Você é uma pessoa que crê no Evangelho, na verdade? Ou você está fazendo de conta que não ouve, fazendo de conta que não vê e caminhando num caminho de perdição, de mentira? Porque a luz já manifesta, a verdade todo dia está sendo pregada. Todo dia o Evangelho é pregado nas redes sociais, na igreja, os evangelistas, os missionários, as pessoas que vêm nas portas, os panfletos, a criação, a palavra de Deus, tudo que Deus fez, que Deus faz, por amor a nós, por graça. Todo dia Deus se revela a nós para salvar, porque Ele nos ama, Ele te ama. Ele entende o que você já viveu até aqui, Ele sabe toda a tua vida, Ele conhece a profundeza do teu coração, da tua alma, as tuas angústias, mas conhece também as tuas arrogâncias, as tuas dissimulações, os teus cinismos. Porque um estava na cruz ali e não conseguia enxergar porque ele só se enxergava a si mesmo. Mas o outro conseguiu olhar e ver o Salvador, ver a luz. E hoje está no paraíso. Nós precisamos receber o paraíso ainda em vida. A vida eterna se recebe em vida. O tempo da salvação é agora. Escapa-te pela tua vida. Não olhe para trás, não se transforme numa estátua de sal. Porque se o sal não temperar, ele não serve, só serve para ser pisado. Essa palavra é uma palavra de salvação, de redenção, um despertamento. Desperta tu que dorme, acorda para a verdade, acorda para o Evangelho, acorda para a palavra, acorda para a vida, acorda para Cristo. Para de olhar para as coisas do mundo, as seduções, as mentiras, as perversões, o engano, que quer roubar o que você tem de melhor, a tua alegria, a tua paz, a justiça, a salvação, a tua identidade, a tua individualidade. Ele te ama com amor eterno, ele te conhece profundamente, ele se identificou com as dores, ele se fez humano. Louvado seja o nome do Senhor. E ele passou na cruz toda a indiferença, toda a humilhação. Tudo que nós passamos aqui na terra de injustiça, de humilhação, ele passou. Mas ele também conheceu os soberbos, os arrogantes, os hipócritas, os cínicos, os falsos religiosos, os mentirosos. Mas ele veio para salvar todos. Estamos no tempo da graça, estamos no tempo ainda que ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de ouvir e crer, ainda dá tempo de correr para os braços de Cristo. O tempo da salvação ainda está manifesto, porque a primeira vinda dele foi para salvar, mas a segunda vinda vai ser vir para resgatar a igreja e será um dia de juízo, de grande tribulação. E você pode ver que o tempo está estreitando, as coisas estão se cumprindo, a palavra está se cumprindo. Cada dia mais o amor está esfriando, toda a palavra está se cumprindo, os homens estão ficando mais blasfemos, arrogantes, amantes de si mesmos. Satanás destruindo os casamentos, as famílias. Nós estamos vivendo tempo difícil. É preciso acordar. Não deixe que as aves de rapina venham e arranquem os seus olhos e você fique sem a visão. Você fique cego da vida espiritual, da vida eterna. Não é esse o desejo do Senhor. Ele nos ama. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?
Que o Deus te abençoe em graça, que Deus abra o entendimento, que você possa semear essa palavra, que você possa ser um semeador do Evangelho, que você possa receber a salvação, a graça, que você possa ser liberto, curado, abençoado, que caia por terra agora todo medo, toda angústia, toda dúvida, que você seja iluminado, que você receba a bênção, que você seja abençoado, que você seja transformado, que você seja fortalecido no poder de Deus, no amor de Deus, na justiça de Deus, na sua graça. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo para morrer por mim. Esse é o coração valente que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, está no peito de Jesus. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo para morrer por ti. Fica na paz, recebe a salvação. Recebe esse amor, esse abraço quente daquele que vive, veio, prometeu que veio e viria, prometeu que morreria e ressuscitaria, e morreu e ressuscitou. E prometeu também que voltaria, e vai voltar. Mas não esperemos que ele volte, receba ele já hoje. Tão somente crê. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos morrer já hoje. Morrer pelo batismo, pela lavagem da água e da palavra, pelo sangue de Cristo, e ressuscitar como uma nova criatura e viver em novidade de vida. Esse é o desejo do meu coração neste canal, de preparar uma palavra, de receber a palavra do Senhor, e ler a Bíblia, e estudar, e sentar aqui para pregar, me dirigir a você, cheio de erros, de simplicidade, de defeitos, um homem limitado, leigo, mas um homem que recebeu um chamado de Deus, que tem uma missão de semear a palavra, de pregar a palavra. Que essa palavra, ela não é minha. O poder desta palavra está todo no Espírito Santo e ela vai fazer a diferença na tua vida. Eu creio no poder dessa palavra, porque ela faz a diferença na minha vida. Ela faz a diferença na vida de milhões de pessoas que olham para Cristo, que vivem em paz, justiça e alegria, que amam a sua palavra, amam o seu Senhor, amam a Cristo, amam a igreja, amam o Evangelho. E que por sabermos que somos amados, queremos também compartilhar desse amor para com aqueles também que ainda não alcançaram esse amor, que ainda não foram alcançados por esta graça. Porque nós somos os instrumentos. Cristo já se manifestou, Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Porque todos nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós já nascemos mortos em Adão. Lá no princípio, quando houve a queda. Mas Cristo veio para nos dar vida, nos ressuscitar, para nos fazer seu corpo, para formar a sua igreja, para edificar um corpo e reinar, porque nós somos o corpo e ele é a cabeça, ele é o Senhor. Deus abençoe você, que essa palavra possa chegar através de mim, através de você, a muitas pessoas, que ela possa trazer entendimento da vida do Salvador. E que da mesma forma que as circunstâncias se manifestaram iguais para aqueles dois